Desenvolva os nossos corações, que Baltazar, Antônio de Aquino, estejam junto a nós nesse primeiro sábado do ano em que estamos aqui. Vocês são, assim, sensacionais, porque me ouviram no último sábado do ano e estão me ouvindo no primeiro sábado do ano. Viu? Foi ótimo. Quando eu me deparei com essa situação, eu falei, ai, coitados, mais uma vez vão me ouvir. Ah, mas que Jesus possa nos abençoar, e nada é por acaso, né? Então é sempre muito bom poder estar com todos vocês aqui. Nós já somos uma grande família. E como toda grande família, nós estamos envoltos nas leis divinas, né? E a lei de reprodução é uma delas. Conforme o Lopes falou, nós estamos ainda no capítulo falando sobre as leis morais. E nenhum ser vivo, não é só o homem, nenhum ser vivo escapa da lei divina, e principalmente da lei de reprodução, né? Porque como a abordagem aqui de Kardec, né, aos espíritos, o espírito fala, sem, né, essa lei, o mundo corporal pereceria. Né? Se não houvesse a lei de reprodução, não teria como a vida ser mantida, né? A vida ser sustentada. Porque, no princípio, a reprodução aconteceu de forma assexuada, né? Mas, posteriormente, com o aprimoramento dos corpos, houve a necessidade de que essa reprodução também tivesse o cunho, né, sexual. Mas a gente precisa pensar sempre assim. Quando os espíritos falam sobre a lei de... Desculpe, gente, é porque nós estamos aqui, né, acertando, porque vocês sabem que eles filmam. E sempre comigo acontece alguma coisa. Estou direitinho agora? Ah, que bom. Desculpe os companheiros da internet, né? Mas é que eu sou meio assim, meio agitada. Bom, então, nós, em função da lei, né, de reprodução, nós temos a oportunidade de manter, né, a vida, manter os nossos corpos, né, para podermos estar aqui como estamos hoje. E eu falava, né, no início de tudo, nós tivemos aí, né, oportunidade de aprendermos isso lá no banco escolar, das diversas formas de reprodução. E, obviamente, Kardec precisava, né, trazer esse assunto, e agora eu lembrei onde é que nós tínhamos parado. Nós não podemos confundir a reprodução com sensualidade. Tá? Porque às vezes a gente acha que sensualidade é lei de reprodução. Não. Reprodução é a forma como nós, os seres vivos, temos de reprodução, de reproduzirmos. Sensualidade é outra história, né? E aí a gente confunde muito. E lá no finalzinho desse capítulo, Kardec, de alguma forma, né, os espíritos falam isso a Kardec. Bom, e aí, em função, né, da lei de reprodução, e se a gente for pensar, a época em que saiu o Livro dos Espíritos, gente, foi uma época em que o nosso planeta estava assim, fervilhando de ideias, principalmente na Europa, né? Então a gente veio, né, estávamos vindo da Revolução Industrial, que mudou, de alguma forma, né, a face, né, do planeta, mudou as condições do nosso planeta. As pessoas estavam tendo a oportunidade, os pensadores, de trabalharem os seus pensamentos, formularem as suas teorias em torno de diversos assuntos. E Kardec, né, quando foi observando as respostas dos espíritos, ele vai colocando todas essas informações que, né, estava naquele momento fervilhando, fazendo as suas perguntas aos espíritos. Então, na pergunta 687, Kardec pergunta assim aos espíritos:
Se a população segue sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que será excessiva na Terra, porque com a Revolução Industrial, as condições da sociedade melhoraram, porque as pessoas passaram a ter uma condição melhor de saúde. As pessoas puderam ter uma condição melhor de habitação. Por quê? Já não tinha mais aquela coisa do jugo, né, do senhor que mandava e o restante obedecia, né, que as pessoas viviam em condições, muitas vezes, de miserabilidade. Não pertencesse à nobreza, você, né, tinha uma vida muito difícil. Quando a gente assiste aqueles filmes mais antigos, a gente observa isso, né? Tinha lá aquela nata da sociedade e o restante era todo mundo no lerê-lerê, né? Como eu digo, a gente usa muito essa expressão lá em casa e com a gente aqui, os mais íntimos, em relação ao trabalho, era trabalho, 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 né? Então as pessoas morriam a troco de nada. Então os companheiros da saúde sabem que melhorou também as condições de saúde das pessoas. As vacinas começaram a aparecer, né? A medicação, os medicamentos passaram a ser distribuídos para que as pessoas pudessem ter uma condição de vida melhor. E aí os pensadores da época começaram a dizer, epa, o pessoal já não está mais na base do lerererê lá no campo, né? Já não estão mais naquela situação de produzirem alimentos do jeito que se produzia, né? Eu tenho lá a minha terra e tinha aqueles trabalhadores que estavam ali produzindo as frutas, legumes, verduras, fosse lá o que fosse, e para atender, né, a população à época. Então, melhoraram as condições de vida das pessoas. As pessoas começaram a ver assim, eu vou sair dessa vida, né, de sacrifício. Vou para onde? Para a cidade. Isso não está muito distante, né, da nossa realidade aqui. As pessoas saírem do campo e irem em direção à cidade para poderem ter uma vida melhor. Então, naquele tempo, isso estava acontecendo com uma intensidade muito grande. E aí, algumas teorias começaram a surgir, né, principalmente uma teoria que vocês devem lembrar lá do tempo que era a teoria de Malthus, né? Por isso, Kardec faz essa pergunta aqui, né, da progressão, né? Ele diz, segue sempre a progressão crescente. Por que Malthus? Ele dizia o quê? A população está crescendo, né, em progressão geométrica. Agora, os alimentos estão crescendo em progressão aritmética. Lembra? Progressão geométrica. A raiz, né, da progressão, 2. Então, era 2 vezes 2, que dava 4, a 4 vezes 2, que vai dar 8. Agora, o alimento produzindo, sendo em progressão aritmética, 1 vezes 2 está 2. Né? Aí, 2 vezes 2, então, não acompanharia o crescimento. Então, o pensamento, à época, era de que vai chegar um momento em que vamos ter tantas pessoas, tantas bocas, mas não vamos ter como alimentar essas bocas, porque faltará alimentos. Então, imagina aquele tempo em que nós não tínhamos, né, a facilidade de comunicação que nós temos hoje, e chega alguém com uma teoria, né, falando sobre isso, o impacto na sociedade. As pessoas deviam ter ficado apontadas. Vamos todos morrer à míngua. Vamos todos ser extintos, né, entrarmos em extinção, a raça humana, porque não teremos alimentos, né, para poder apaziguar a fome das criaturas. Né? Então, essa teoria começou a entrar, né, nas rodas de conversa, na sociedade, de forma muito intensa. E aí Kardec, obviamente, né, traz essa reflexão, né, dele, provavelmente, para que os espíritos pudessem
acalmar, né, os nossos corações. E aí os espíritos dizem assim: não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que só vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia pelo conjunto. Então, nós que já temos, né, a ideia de Deus, já conhecemos a Deus, porque Kardec já nos apresentou Deus desde a primeira pergunta, desde a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Há 2 capítulos atrás falamos sobre a lei de adoração, então nós já sabemos quem é Deus, já sabemos da bondade de Deus para com todos nós. E sabemos que Deus não nos criaria para morrer de fome, em função do planeta em que fomos colocados aqui para habitarmos. E aí, ele diz que Deus mantém sempre o equilíbrio. E como é que muitas vezes esse equilíbrio acaba acontecendo? As catástrofes, as guerras e tantas outras situações que dizimam grande parte da sociedade. Mas isso é ação natural. Nós vamos ver, acho que é no próximo capítulo, isso, tá? Próximo capítulo da lei natural, quando ele fala da lei de conservação, o outro, eu acho que é a lei de destruição, nós vamos vendo que nada acontece sem que Deus queira. Nada acontece sem que seja realmente uma situação natural. Então, nenhum de nós, quando muitas vezes nos deparamos com essas informações, precisamos entrar em pânico. Eu até falei, hoje a gente tem os veículos de comunicação que muitas vezes veiculam a tal das fake news, que lançam informações e que a gente fica apavorado. E já temos tantos conhecimentos. Agora imaginem, há 160 e poucos anos atrás, uma que foi anterior até ao lançamento do Livro dos Espíritos, que Malthus acho que desencarnou bem antes do lançamento do Livro dos Espíritos, uma informação como essa. Então, deve ter trazido realmente inquietação aos corações daquele momento. E Kardec, obviamente, em função disso, dessa pergunta e das respostas dos espíritos, ele traz um outro título, conforme o Lopes leu aí para nós. São 3 títulos diferentes para o estudo de hoje. E o assunto seguinte é sucessão e aperfeiçoamento das raças. E aí, Kardec pergunta aos espíritos: há nesse momento raças humanas que evidentemente diminuem. Chegará um tempo em que terão desaparecido da Terra? E os espíritos responderam: é verdade, mas é que outras tomaram o seu lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Então, nós, em algum momento, deixaremos também de estar aqui. Não a raça humana, não, essa vai continuar. Mas talvez tenhamos tipos, diversos tipos diferentes do jeito que estamos hoje. Olha a evolução do ser ao longo desses milênios. E aí, nós vemos, já temos conhecimentos de civilizações que deixaram de existir. Lembram? Os vikings, os astecas, os maias, eram seres humanos como nós, mas que, por uma série de fenômenos naturais, vamos dizer assim, deixaram de existir. Mas o planeta continua no seu processo evolutivo. Bom, e aí Kardec continua a sua pergunta, as suas perguntas aos espíritos. E ele diz: os homens atuais constituem uma nova criação ou são os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Então, quando ele fala dos seres aperfeiçoados, dos seres primitivos, ele está falando de quê? Da inteligência, que nós realmente tivemos que utilizar ao longo desses milênios para chegarmos à condição que temos hoje,
daqui a alguns milênios, seremos muito mais inteligentes do que hoje, com certeza, porque estamos a descobrir, né, diuturnamente coisas novas, né, situações novas. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver. Obviamente são aquelas informaçõezinhas da internet, mas tudo é forma das pessoas, das pessoas continuarem as suas pesquisas, né? E isso faz com que aqueles que estão começando se estimulem. A gente ouve falar de buracos negros, né? Aqueles que absorvem todas as energias, que tudo que entra nem sai, de tão denso que uns dias atrás já estão descobrindo que não existe somente o tal do buraco negro. Existe o buraco branco, que tem uma forma diferente de agir. Então, não é o homem procurando, né, no nosso universo outras situações, e aí, né, aquele que já está desenvolvendo as suas pesquisas começa a pesquisar mais e mais. Daqui a um tempo, aquilo que a gente achava que era impossível, não, isso não existe, isso não acontece, já passa a ser informações naturais. Então, daqui a alguns milênios, né, talvez nem milênios, daqui a algumas dezenas de anos, nós já tenhamos outras informações que outrora nem imaginávamos que fossem possíveis. Então, da mesma forma como ele diz aqui, nós, né, fomos, através da ação dos engenheiros siderais, daqueles engenheiros que estão sobre as orientações do Mestre Jesus, nós fomos tendo os nossos corpos melhorados. Podemos hoje ter as condições que temos de inteligência, porque se tivéssemos aqueles corpos lá dos homens ainda primitivos, Neandertal, Cro-Magnon, né, e tantos outros, ainda estaríamos talvez, né, andando de um lado para o outro no cipó. Mas não, hoje, né, nós temos condições, pela constituição dos nossos corpos físicos, estarmos tendo oportunidade de cada vez mais utilizarmos a nossa inteligência, né, para podermos construir, né, um planeta melhor. E isso tudo, essa modificação dos nossos corpos, aconteceu por causa de quê? Pela lei de reprodução. Os engenheiros siderais, eles foram modificando, né, nosso DNA para que os espíritos tivessem condições de, ao reencarnarem, utilizassem instrumentos mais apurados, mais aperfeiçoados. E aqui estamos nós, né? E daqui a algum tempo, com certeza, estaremos com corpos muito mais belos, talvez não tenhamos mais que não precisemos mais passar, né, muitas vezes por processos tão dolorosos, porque, conforme diz lá na pergunta 100, 101 e seguinte do Livro dos Espíritos, à medida que nós formos progredindo, né, nos tornando espíritos mais elevados, os nossos corpos vão ser mais sutis, nós não teremos doenças, não precisaremos ter doenças para podermos estar a expurgar as nossas mazelas morais, as nossas dificuldades como espíritos. E aí os nossos corpos serão muito mais belos, né? Porque aí não vamos precisar passar pelas dificuldades pelas quais passamos, não é? Bom, aí, mais à frente, nessa mesma pergunta, os espíritos respondem assim. Assim, a raça humana atual, que pelo seu crescimento tem de ocupar toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá seu processo de declínio e desaparecimento. Bom, aí, a pergunta 690, Kardec pergunta aos espíritos: do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual constituem uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por meio da reprodução, né? Foi aquilo que nós estávamos falando anteriormente. A origem das raças se perdem na noite dos tempos, né? Mas, como elas pertencem, todas as grandes famílias
que seja a origem de cada uma, elas puderam unir-se entre si e produzir novos tipos. Né? Então, quando a gente lê Emmanuel no livro A Caminho da Luz, a gente tem essa informação de Emmanuel, que a gente não se preocupe com o elo perdido. Quando foi que nós, né, passamos desse momento em que ainda tínhamos corpos que nos obrigavam a andar sobre as quatro patas, né, as quatro pernas, para o momento em que passamos a ter essa postura mais ereta. Porque isso se perdeu. Porque se a gente lembrar, né, de todo esse processo evolutivo, até chegarmos à condição de homem, sapiens, nós vamos ver que aqueles outros desapareceram. Porque para que existir essa concorrência? Somos todos seres humanos. E, né, mais uma vez, está comprovado que aqueles corpos foram como se fossem experiências, né, para que nós hoje pudéssemos ocupar corpos que pudessem estar habitando o planeta Terra. E, a partir do momento, o nosso DNA foi modificado, né, pelos engenheiros siderais e teve condição, né, de gerar um corpo diferente para que os espíritos pudessem estar a ocupar, para que ele vai continuar? Então, naturalmente, ou pelas catástrofes naturais, conforme nós vimos anteriormente, ou por outras situações que a gente desconhece, aqueles corpos, né, anteriores deixaram de existir e começamos, né, a aprimorar as condições, né, do nosso corpo físico para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E aí, Kardec continua perguntando: qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? A força bruta, como ele fala aqui. Porque aqueles espíritos ocupando aqueles corpos, né, eram ainda como se fossem animais, eram grosseiros. Então, precisavam de corpos grosseiros, de corpos que, né, pudessem realmente vencer as dificuldades que se apresentavam. Né? Então, precisavam caçar, pescar, brigar lá com os animais ferozes da época, né? Andar quilômetros, porque esgotava as condições dos alimentos daquele local e, né, iam caminhando, procurando novos sítios em que pudessem estar implantando ali a sua moradia com as suas famílias, e para isso precisavam de quê? Corpos que realmente pudessem aguentar tudo aquilo, sem contar que ainda não tinham lojinhas para que nós pudéssemos comprar as nossas roupinhas, né? Então, precisavam de corpos que fossem grosseiros, que tivessem um couro mais duro, que tivessem pelos para poderem aguentar o frio, né? Que pudessem resistir também às queimaduras do sol. Então, os corpos eram apropriados àquele momento e precisava-se da força bruta. Mas a gente tem que pensar, como ele fala aqui mais à frente, nessa mesma resposta, o desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem realiza mais pela inteligência do que pela força do corpo. E, todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza. Então, hoje, temos esses corpos, fazemos tudo com muito mais suavidade, mas em determinados momentos, parecemos tão selvagens quanto aqueles nossos irmãos do passado. Né? Basta que sejamos, muitas vezes, contrariados, basta que nos fechem no trânsito, basta que nos façam qualquer coisa que não seja do nosso agrado.
E aí a gente parte para a luta, a gente parte para a briga, né? E a coisa fica realmente bastante difícil. Hoje, então, a gente vê as famílias como o uso da força bruta é uma coisa que está parecendo natural e que a gente sabe que não é assim. Né? A gente vê os homens agredindo as esposas, apesar que tem esposas também que agridem, né, aos seus maridos, então a coisa é bastante relativa. Os pais que agridem seus filhos, né, os companheiros que são médicos aqui, sabem quantas vezes chegam nos hospitais crianças espancadas pelos próprios pais, que chegam quebradas, queimadas, feridas. Por quê? A criança chorou, criança chora. Porque a criança fez arte, criança faz arte. Todos nascemos grandes? Não, fomos crianças e fizemos as mesmas bobagens. E os nossos pais tinham paciência. Mas hoje nós achamos que não. Né? Então, a gente vê, né, que muitas vezes nós somos talvez até mais selvagens, porque eles não sabiam. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. E hoje nós temos todo o conhecimento, né, que a intelectualidade permite, nós temos o conhecimento moral, né, que o Cristo nos trouxe, mas ainda nos comprometemos diante da lei por por deixarmos ainda que essa brutalidade aflore em nossos pensamentos e em nossas ações. Né? Então, nós temos que ter muita cautela para não sermos chamados de brutos. Bom, e aí, a pergunta seguinte, Kardec faz a seguinte colocação aos espíritos. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei da natureza? Seria mais conforme essa lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? E quando Kardec, olha, 1857, né, que lançou o Livro dos Espíritos, àquele tempo não tinha ainda o avanço da tecnologia, o avanço da ciência que tem hoje. Mas os espíritos falam a Kardec, né, na resposta, deve-se fazer tudo para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. Então, os espíritos já naquele tempo diziam que o homem precisa realmente se aperfeiçoar as raças animais, as raças vegetais, para que nós possamos, muitas vezes, ter no futuro oportunidades melhores. Então, hoje a gente vê o quê? A clonagem, a pesquisa do genoma, para que tenham, né, os pesquisadores, os cientistas, tenham condições de estudarem condições melhores para todos nós. Então, não é feio, não é pecado, mas existe, obviamente, tudo necessita de ética. Mas as pesquisas, no sentido do desenvolvimento de tudo isso, não é errado, não é contrário às leis de Deus. Tá? Então, os espíritos já naquele tempo disseram, né, que temos que fazer tudo para chegarmos à perfeição. Então, quando a ciência traz essas informações todas que a gente, né, tem hoje, eles não estão fazendo nada que seja contrário à lei de Deus. Bom, e aí, mais à frente, ele diz assim, mas geralmente o homem é movido nos seus esforços para a melhoria das raças apenas por um sentimento pessoal, sem outro objetivo senão o aumento dos seus prazeres. Isso não diminui o seu mérito? Eu gosto dos espíritos, os espíritos são ótimos. Aí o espírito respondeu a Kardec, que importa que seu mérito seja nulo, desde que o progresso se realize. Então, se alguém usa a falta de ética nas suas pesquisas, o problema é daquela pessoa que não teve ética. Mas que a pesquisa dele
sirva para o progresso da humanidade. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter na nossa consciência. Então, diante, muitas vezes, de uma informação que a gente receba, de que alguém, né, não usou os conhecimentos que tinha corretamente, nós temos é que nos apiedar e não estarmos a apontar, né, que aquela pessoa agiu de forma errada ou não. Porque, como espíritas, nós temos que agir, né, como Jesus agia, ser misericordioso para com todos aqueles, né, que caem em situação de erro. E aí, né, chegamos ao terceiro tema da tarde e noite de hoje, que são obstáculos à reprodução. E esse tema é bastante controverso, né? A gente precisa assim, ter muita cautela ao abordá-lo, para que as pessoas não nos interpretem mal, né? Porque eu sempre tento me colocar assim lá naquele tempo, para que a gente não somente aquilo que a gente pensa, mas que a gente tente compreender, né, a situação daquele momento em que Kardec vivia, aquilo que os espíritos estavam querendo nos alertar em relação ao tema. Então, quando nós lemos lá no Antigo Testamento, no primeiro livro, né, na Gênesis, a gente, aquela expressão, crescei e multiplicai-vos. Não é isso? Vocês lembram disso, porque, né, era a informação da época. E o crescei-vos e multiplicai-vos, quem já leu a Bíblia, sabe que foi após o dilúvio. Após o dilúvio, né, Noé sai lá da arca, com a sua família, os animais, e é dito a ele, ó, isso tudo aqui agora é de vocês, porque morreu todo mundo, né? Na linguagem da Bíblia, né? Naquela figura do povo, na representação da ideia. Então, crescei-vos e multiplicai-vos. Só que a gente sabe que não é dessa forma, né? Uma família, 3 filhos, então 8 pessoas não seriam suficientes para poderem povoar o nosso planeta, né? E a gente também sabe, através da ciência, que diversos grupos de homens habitaram o planeta em diversos momentos e em diversos lugares. E aí cresceu-se isso. E aí a pessoa, né, as pessoas movidas pelo pensamento religioso, né, que vigorava aquele tempo, trouxe isso, né, como sendo uma obrigação das famílias crescerem sem controle, desesperadamente, né, sem nenhuma ação que pudesse conter tudo isso. E aí, né, a gente vê que, muitas vezes, pela ignorância das pessoas daquele tempo, pela falta de condições daquele tempo, que não existiam os métodos contraceptivos que nós temos hoje. Muitas vezes as mulheres eram induzidas, eram obrigadas a provocarem o aborto, né? Que a gente sabe que isso é contrário à lei de Deus. Não são os métodos contraceptivos que são vistos com maus olhos pelos espíritos. A gente vai ver isso aqui. O que é contrário à lei de Deus é o aborto, é a morte daquele ser que ainda nem veio à vida, que está sendo gerado, né? Então, quando eles falam aqui os obstáculos à reprodução, é para que hoje a gente possa refletir sobre isso. Que a gente tem tantas condições de evitar, né, a gestação, que a gente não precisa estar utilizando de um método que não é um método de contracepção, mas sim, né, de assassinato, de tirar a vida
de um ser que ainda nem nasceu. Tá? Então, Kardec, em função, né, dos costumes da época, ele diz assim: as leis e os costumes humanos têm como objetivo ou efeito criar obstáculos à reprodução. Desculpa, a luz aqui está atrapalhando a minha visão. As leis e os costumes que têm como objetivo ou efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza? E os espíritos responderam a Kardec: tudo que entrava a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Tá? Então, aparentemente, parece que os espíritos estão dizendo assim: ó, a gente não pode usar nenhum método de contracepção. Só que isso foi lá em 1857, quando as coisas estavam começando a evoluir, a engrenar, a ter condições de nós fazermos o que muita gente ainda não faz, é o planejamento familiar. Vocês lembram quando eu falei lá no início de Malthus? A lei de Malthus era muito interessante. A teoria dele, não é lei, desculpe, a teoria. A teoria de Malthus era assim. Ele estava preocupado, né, com o crescimento da população. Ele era, além de tudo, ele era um religioso. E aí ele pensou da seguinte forma: aqueles que têm uma condição financeira melhor, esses têm poucos filhos. Mas aqueles que, né, são mais pobres, esses é que têm muitos filhos. Então, é com eles que a gente tem que começar a se preocupar. Aí ele fez ele era responsável por uma igreja. Aí, ó, só pode se casar depois de uma idade X. Quanto mais tarde se casar, é melhor, que vai evitar de fazerem os filhos, porque aquele tempo se casava muito jovem. E se casou, não tinha método contraceptivo, ia ter filhos. Então, só pode se casar bem mais tarde. Só pode, ou melhor, tem que manter a castidade até o casamento. Não pode fazer nada antes. Tem que esperar. Na tentativa de segurar o crescimento da natalidade. Tá? Então, por isso, né, os espíritos vêm trazendo essas informações com equilíbrio, com tranquilidade para nós. Era a forma de pensar da época. E aí, na subpergunta A, Kardec pergunta assim: todavia, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem logo seria a vítima. Comete ele um ato repreensível impedindo essa reprodução? Então, nesse caso, Kardec está perguntando, né, aos espíritos, não do homem, mas da natureza, dos seres vivos de um modo geral. E a gente observa realmente que muitas vezes a reprodução de determinados animais e determinadas plantas em excesso, sem ter, né, aquele outro ser, né, que possa segurar, né, vamos dizer assim, esse crescimento, essa reprodução excessiva, vai causar transtorno para nós. Então, a gente vê, né, no nosso dia a dia, só para a gente poder lembrar, né, situações comuns. Caramujo africano. Todo mundo conhece aqui, né? Quem mora em Cabo Frio conhece caramujo africano. Quem mora no Rio, todo mundo conhece caramujo africano. O caramujo africano, o nome já diz, caramujo africano. Ele não é nosso. Ele não é daqui. A gente não tem um predador natural para esse indivíduo. Alguém, né, resolveu trazer da África caramujos africanos para talvez servirem de alguma outra coisa. E aí os bichinhos chegaram aqui, opa, que lugar bom, paraíso tropical.
quentinho, né? Sem ninguém para nos incomodar. Ó, fizeram crescei-vos e multiplicai-vos. E tem caramujo africano em tudo quanto é lugar. Não é assim? Pois é, tá? Outra coisa, Aedes aegypti. Daqui, com esse nomezinho lindo e maravilhoso? Não. Sabe como ele chegou aqui? Desde a época dos escravos. Vinham nos navios para cá. Chegou aqui, não tinha, né, um predador natural. E, além de tudo, nós, né, com o desenvolvimento, fomos fazendo o quê? Acabando com as matas. Acabando com os locais em que eles podiam se refugiar. Aí eles se refugiam aonde? Nas nossas casas. Na minha, então, eu já tive todas as doenças que ele transmite. Todas elas, tá? E aí a gente faz o quê? Nós estamos quebrando, né, esse equilíbrio que nós vimos lá nos primeiros momentos do nosso estudo, né? Uma outra situação que a gente que mora na área costeira são os corais. Vocês já ouviram tantas matérias, né, no noticiário dos corais que vêm nos cascos, é casco, né, que fala, dos navios que vêm, né, de outros lugares, que vêm da África, que vêm da Europa, trazendo corais que são de lá e não daqui. E aí chegam aqui, ocupam o local dos nossos corais e estão matando o que são da região. E dentro em pouco teremos o desequilíbrio e vamos perder tudo isso. E aí não é a teoria de Malthus, mas vai acabar com o equilíbrio da cadeia alimentar. Porque os animais não terão onde se reproduzirem, não terão, né, onde se alimentarem, e isso pode gerar, no futuro, condições mais difíceis da gente conseguir alimentos. Né? E com isso, talvez, pereçamos. Não vai ter que existir alguma forma de nós deixarmos de existir os nossos corpinhos, nós como espíritos? Não. Para que outros mais aprimorados cheguem, então nós temos que preservar, né, o ambiente para que possamos dar continuidade à lei de Deus, que é né, uma delas, que é a lei de reprodução. E aí, mais à frente, a última, né, porque o nosso tempo já está assim, esgotado, Kardec pergunta aos espíritos: que se deve pensar dos usos que têm por efeito impedir a reprodução, tendo em vista a satisfação da sensualidade? Né? Então, aquilo que nós estávamos falando quando começamos esse assunto. Hoje, nós temos, né, uma quantidade assim imensa de métodos contraceptivos. E aí estamos confundindo a lei de reprodução com sexualidade e com sensualidade. Né? E aí Kardec diz, né, que Kardec pergunta, né, aos espíritos daquelas pessoas que fazem uso, né, de métodos que têm por efeito impedir a reprodução. E o espírito não diz assim: não, vocês estão errados. Olha o que o espírito responde a Kardec. Isto prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está ligado à matéria. Né? Então, nós que, ao invés de utilizarmos os métodos de contracepção que a evolução, que a tecnologia nos proporciona para podermos ter o equilíbrio das nossas famílias, fazermos o planejamento, né, familiar, termos a quantidade de filhos que combinamos, que planejamos com a espiritualidade, né, para que nós
possamos progredir como espíritos, para que esses espíritos que reencarnam através das nossas famílias também possam progredir? Não. Nós estamos utilizando esses métodos para não termos filhos, de forma alguma, para usarmos do nosso corpo para a sensualidade. Que é isso que os espíritos estão, ou melhor, que Kardec pergunta, quando ele diz, não é? Tendo em vista a satisfação da sensualidade. Então, a sensualidade acaba, de alguma forma, fazendo parte do nosso dia a dia e, desde muito jovem, hoje tudo é sensualidade, né? Hoje a gente vê crianças em idade tenra, jovenzinhas, meninas que a gente olha, eu falo assim, eu sou muito velha, né? Velha no sentido assim, da forma como a gente foi educada. Eu digo, é uma anã ou é uma criança? Porque, né, as pessoas têm o nanismo. E eu fico olhando, aí eu digo, não, não é um anão. É uma criança que está vestidinha de mulher, adulta. Então a gente já vai vendo, né, o uso da sensualidade na criança já muito cedo. Então uma criança hoje, né, uma menina de 8 anos de idade, muitas vezes ela está parecendo uma moça já, só que com um corpinho pequenininho, e acabam nos confundindo. Então, que nós possamos aproveitar, gente, aquilo que a ciência nos trouxe de bom. Vamos fazer planejamento familiar. Não sou eu que vou ensinar ninguém. Para isso temos os médicos, temos os enfermeiros, temos os postos de saúde, mas é preferível que planejemos, né, as nossas famílias, que orientemos aqueles que estão sobre a nossa tutela para isso, do que, né, estarmos praticando o aborto, praticando atos que vão nos comprometer diante da lei de Deus e vão nos trazer dor, vão nos trazer sofrimento, né, porque estamos impedindo os espíritos de reencarnarem através de nós. Já estou terminando, Lopes. Então, nós que somos espíritos imortais, né, que sabemos que a reencarnação é uma realidade para todos nós, que temos, que estamos no nosso planeta de provas e expiações, nos quitando diante da lei de Deus, nós não podemos, né, simplesmente ignorar a lei de reprodução e nos comprometermos cada vez mais diante dessa lei. Então, que a gente possa sempre, né, entender, né, que Deus é perfeito, que suas leis são perfeitas e que nós sofremos porque infringimos essas leis, né? Então, que a gente não infrinja também essa lei. E se já infringimos, não tem problema. Nós podemos sempre recomeçar. Nós não podemos modificar o passado. Nós podemos sempre modificar o nosso futuro, fazer com que o nosso futuro seja melhor, não é? Então, que Jesus sempre nos abençoe, que todos nós possamos ter um ano novo, não é, de muito estudo, muito trabalho no bem, não é, que não deixemos as nossas oportunidades escaparem. E que vocês tenham muita paciência, né, para aturarem o meu discurso. Então, muita paz, que Jesus abençoe a todos nós, gente. Muito obrigado, graças a Deus.